Olá, boa noite a quem já está aqui nos acompanhando. Eu sou o Del Garcês, do projeto Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Estou aqui chamando as pessoas. Nossa live marcada para agora, às 18h30. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Boa noite, Soraya, querida amiga, atriz do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Daqui a pouco eu te chamo, Soraya. Se eu não conseguir te chamar, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Você me chama, tá certo? Boa noite a todos, boa noite, Alex. Daqui a dois minutinhos a gente começa oficialmente a nossa live, que é uma live onde a gente vai divulgar o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que estará disponível hoje, dia 27 do 12 de 2021, e amanhã, dia 28 do 12, hoje a partir das 19 horas, no canal do YouTube da Olhos d'Água. Então, prazer estar aqui com vocês. Estou só chamando aqui as pessoas para assistirem, né? Áudio está perfeito? Que bom, Soraya, muito obrigado. Que bom que você já está por aí. A gente convidou alguns parceiros desse projeto, do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, para estarem conosco por aqui. Daqui a pouquinho eu te chamo, Soraya. Então, são 18h28, daqui a 2 minutinhos eu começo essa nossa live, que é uma live de divulgação, de promoção do espetáculo Luiz Gama, que foi contemplado. Na verdade, a produtora, a Olhos d'Água Produções Artísticas, foi contemplada com a Lei Aldir Blanc, e a nossa contrapartida é a apresentação online do espetáculo Luiz Gama, 2 apresentações no canal do YouTube da Olhos d'Água Produções, tá? A partir de daqui a pouco, às 19 horas, no canal do YouTube da Olhos d'Água. Falta um minutinho para a gente começar online, quer dizer, oficialmente, a nossa live, que faz parte dessa contrapartida, desse benefício que a gente teve, felizmente, né? A empresa, a nossa produtora, Olhos d'Água Produções Artísticas, teve a partir da Lei Aldir Blanc. Tá certo? Um minutinho. E é isso, muito obrigado a todos. Quem puder, já convide aí as pessoas para estarem conosco, né? Está sendo aqui um prazer estar com vocês. Quero ver se eu colo aqui uma mensagem para vocês, certo? Sobre exatamente esta live, tá? Bom, já são 18h30 e eu vou então oficialmente começar a nossa live. Quem puder, já convide aí as pessoas, por favor, a gente agradece. Esta live faz parte da contrapartida referente ao inciso 2 do artigo 2º da Lei Federal número 14.017 da Lei Aldir Blanc. E tanto esta live quanto a curta temporada do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, estão sendo apresentadas pela cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Lembrando que o espetáculo Luiz Gama ficará disponível online e gratuitamente hoje, dia 27, a partir de daqui a pouco, às 19 horas, até amanhã, dia 28 do 12 de 2021, às 23h59, online e gratuitamente, repito, no canal do YouTube da Olhos d'Água Produções Artísticas. E é isso, o espetáculo Luiz Gama, ele teve início, né, a sua história, a sua trajetória, em 2015, 15 dias depois que a OAB havia feito aquela reparação histórica tão necessária ao Luiz Gama, quando nessa reparação histórica a OAB nomeia, né, o Luiz Gama oficialmente como advogado, né, coisa que até então não havia acontecido.
O meu amigo, Dr. Humberto Adame, que eu acho que já está aqui presente, não sei, já o convidei, não sei se Soraya, ele está por aí, ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Ele me sugeriu que escrevesse um espetáculo sobre o Luiz Gama, né, e que, inclusive, a gente tivesse nesse espetáculo uma atriz. E naquele momento eu aceitei plenamente e chamamos eu e o diretor, Ricardo Torres, que é o diretor desde então do espetáculo, chamamos a atriz Nívia Ellen, e dali a mais 15 dias estávamos, né, estreando, né, fazendo uma leitura dramatizada no plenário, né, do Conselho Federal em Brasília, e foi maravilhoso, porque teve uma repercussão muito grande, apenas uma leitura dramatizada do espetáculo. E voltamos para o Rio e lá a gente continua a fazer leituras dramatizadas e aceitação. Momento, celebridade, muito obrigado, Gaia, por estar aqui conosco. Elaine, do CCJF, da cultura do CCJF. Aliás, o CCJF nós tivemos por diversas temporadas lá, que nos recebeu assim muitíssimo bem. Seremos eternamente gratos. Muito obrigado, Elaine, muito obrigado, CCJF. Doutora Lígia Ferreira está aqui, que ela é doutora em Luiz Gama. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer, já que estou falando aqui ainda da leitura dramatizada, aquele início que foi o espetáculo Luiz Gama, que a doutora Lígia Ferreira, ela é doutora em Luiz Gama, doutorou-se na Sorbonne, em Paris, professora universitária em São Paulo. Ela escreveu o livro Com a Palavra Luiz Gama, que foi livro de referência para que eu, junto com uma ajuda muito grande do próprio diretor Ricardo Torres, que também escreve, é diretor teatral, fizéssemos a dramaturgia do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E a doutora Lígia é uma profunda conhecedora sobre o Luiz Gama, sobre esse herói brasileiro que foi invisibilizado durante tanto tempo, né? Maior advogado de pessoas escravizadas no Brasil, patrono da abolição e herói da nossa pátria, entre outras qualidades e adjetivos, funções que esse homem, esse nosso herói tem. Bom, e aí, naquele início, continuamos a fazer leitura dramatizada, foi se tornando um espetáculo que não somente conta a história de Luiz Gama, tal qual ela aconteceu, mas que também contextualiza, traz para hoje, contextualiza, trazendo para hoje a importância de Luiz Gama, mostrando às pessoas, ao público, que a luta dele é permanente, necessária, num mundo tão preconceituoso, racista, excludente e por aí vai. E eu vou aproveitar e chamar aqui rapidamente, eu vou ficar muito feliz se a doutora Lígia Ferreira puder aceitar aqui o meu convite. Doutora Lígia Ferreira, eu vou tentar lhe chamar aqui. Se eu não conseguir, por gentileza, me chame aí, por favor. Tá? Não estou conseguindo, doutora Lígia. Enquanto isso, Soraya, se você puder entrar aí e falar comigo, até para indicar, como eu chamo aqui a doutora Lígia, visualizar. Visualizaram, participaram ao vivo. Vou chamar a doutora Lígia Ferreira. Muito bem, maravilha. Chamando aqui a doutora Lígia, que, se Deus quiser, vai estar aqui aceitando o meu convite. Enquanto isso, eu vou falando sobre esse espetáculo que está vindo. Olá, doutora Lígia, conseguiu? Eu não estou lhe vendo. Você está me vendo? Eu tô te vendo, sim. Você não me vê? Não vejo, tá assim só aquela tarja preta. Mas vamos falando aqui, porque Mas eu não sei se a gente as pessoas registra. estão nos vendo. Será que elas estão nos vendo? Gente, as pessoas podem falar, por gentileza, se estão nos assistindo aí? Alguém está nos vendo? Estão nos vendo? Eu não consigo nem ver aqui. Vou ver aqui. Peraí, boa Mas noite, alguém falou. eu Não não consigo. apareço. O que será que acontece aqui, gente? Desculpa, Não sei. deve ser Alguma coisa de alguma conexão. coisa minha, assim, de não estar. Deixa eu ver. Não. Tente aí, por Del, favor. Oi. não, acho que é melhor eu sair, né? E Você que talvez entrar sabe. de novo.
Mas Saia, não sei então, se as pessoas pelo menos me sai, ouvissem, eu queria por dizer como eu favor. estou feliz. Queria dizer como Sim, eu estou pode. feliz, desculpem, não sei se é o aparelho, alguma coisa assim, mas de estar, nós estamos na última semana, né, deste maravilhoso ano Sim, de 2021, como alguns de vocês talvez tenham me ouvido, eu falei muitas vezes para o Del, foi um ano Luiz Gama, né? Se bem que com o Del verdade. Garcia tem sido, né, os últimos anos têm sido anos Luiz Gama e este especialmente, né, por toda, digamos assim, digamos assim, a repercussão que tem tido vários trabalhos e particularmente este seu, que é de uma regularidade, de uma fidelidade, né, a esta missão que você abraçou, que é o de divulgar a figura de Luiz Gama. Então, eu não podia deixar de estar aqui presente. Peço desculpas, né, se eu não estou sendo aqui muito apta a me colocar no. Engraçado que eu estou te vendo e estou me vendo, tem algum probleminha aqui, mas eu Para mim não aparece, de repente, para as pessoas aparece a sua não imagem. Gente, poderia deixar vocês veem. de te parabenizar por isso e desejar. Eu sei que você vai ter logo mais, né, às 19 horas, um espetáculo pelo YouTube. Eu acho que você encerra muito Exato. bem o seu ano e a gente espera que 2022, por todas as razões que nos aguardam, que novamente Luiz Gama venha nos ajudar a pensar o que é democracia, o que é república, o que é, digamos, lutar pelos direitos, né, de todos aqueles que necessitam estar ao abrigo da justiça e que nós vemos que nesse país ainda tanto a se fazer. Então é isso que eu queria Exatamente. Eu agradecer, quero viu? aproveitar mais uma vez e agradecer a você por ser essa Obrigada. grande parceira, eu digo até madrinha do nosso espetáculo. Esse espetáculo, em termos da Obrigada. dramaturgia, em termos da pesquisa, do conteúdo dele, não seria possível sem as suas próprias Imagina. pesquisas, através do livro Com a Palavra Luz Gama, através do livro Lições de Resistência, e a própria Trovas Burlescas. Eu queria que você descrevesse mais sobre qual foi a sua primeira impressão quando você assistiu o espetáculo na íntegra, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, ali no Centro Cultural Justiça Federal, doutora Lígia, que foi um momento único, isso antes da pandemia, haja visto que nós estamos aqui entrando no 7º ano em cartaz, com o espetáculo Luiz Exatamente. Gama, Uma Voz pela Liberdade. Qual foi a Olha, a sua minha primeira primeira impressão de impressão ver a sua obra ali? foi a seguinte, eu comentei muitas vezes com você, com outras pessoas, bom, e quem faz pesquisa sabe que é uma atividade muito solitária. E eu morava no exterior, né? Morava na França, por isso que eu, enfim, Certo. morava lá mesmo, né? Não fui para lá para fazer essa tese. Então, de repente, tantas coisas passavam pela minha cabeça enquanto eu estudava, eu pesquisava o Luiz Gama, e de repente assistia aquele espetáculo, era como assim se eu visse materializado aquilo que passava pela minha imaginação. E muito melhor, porque de repente o Luiz Gama também ganhou um corpo, uma voz pela liberdade. Então, eu acho que eu já te falei isso algumas vezes, Del, e que quero dizer aqui novamente, há uns anos, né? Foi muito difícil também, lá no passado, né? Faz um tempão, né? Só esse ano faz 20 anos Certo. que eu defendi minha tese, mas valeu a pena aquela sensação, aquele sentimento de solidão, e muitas vezes assim, eu falei, mas meu Deus, sabe, eu tinha ao mesmo tempo aquela necessidade de fazer, de continuar meu trabalho, ao mesmo tempo, eu dizia, mas gente, será que isso vai servir para alguma coisa? Será que alguém, porque eu comecei muito lá atrás, o Luiz Gama, todo mundo fala assim, ninguém conhecia muito, mas olha, realmente foi para mim, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, mas aquela primeira impressão assistindo o seu espetáculo foi de que eu falei, gente, se serviu para alguma coisa, eu acho que esse espetáculo é a prova disso. Então, eu acho que foi essa a emoção que eu senti e o fato de que você está atingindo tantos públicos, em primeiro lugar, né? São tantos públicos, quantas pessoas, não sei se vocês já fizeram as contas aí, mas quantas milhares já de Ah, pessoas. No Rio de Janeiro. já tem para mais de 15 mil pessoas já assistiram o Então espetáculo. você veja como 19, isso por aí. também se repercute, não é? Indiretamente repercute, levam Luiz Gama, que como você sempre falou, e eu reforcei isso, né? Acho que você tem um papel, e esse espetáculo tem um papel educativo, principalmente. Não é porque a gente viu uma vez o espetáculo, que a gente ouve falar de Luiz Gama, há um grande trabalho para se aprofundar no conhecimento de Luiz Gama, né? Uma coisa são as homenagens, os diplomas e tudo, mas a gente sabe, para conhecer o Luiz Gama, a gente precisa se debruçar sobre o que ele nos deixou de melhor, que é a sua obra, o seu pensamento.
E eu disse recentemente, né, num programa de que eu participei, no Canal Livre da Bandeirantes, que a melhor homenagem que se pode dar a Luiz Gama é lê-lo, né? Ler suas obras, seus textos, ter esse contato direto. E uma outra coisa também que eu acho é que para 2022, que nós vamos atravessar um ano difícil, não é? Mas eu acho que o Luiz Gama pode nos iluminar, um espetáculo como o seu, talvez reforçando, trazendo todas aquelas reflexões e pensamentos sobre o que é ser um democrata, o que é liberdade, o que é liberdade de imprensa, o que são os valores republicanos que o Brasil esqueceu, não é, Del? Então eu acho que em 2022, mais do que nunca, Exatamente. essas mensagens que estão presentes na obra de Luiz Gama serão necessárias, muito necessárias. Eu acho que nós precisamos de um farol para nos iluminar no que eu chamo, tenho repetido essa expressão até, nós vamos viver um ano nevoento. Eu acho que o Luiz Gama pode ser um dos nossos faróis. E uma outra coisa que eu repito aqui para o seu público e que eu espero que você também pode usar à vontade no seu espetáculo, mas o Luiz Gama é a cara do Brasil, gente. É o Brasil que a gente precisa, é a cara e a alma do Brasil. Acho que o Luiz Gama precisa ser conhecido por isso, não por ser só o abolicionista, ele foi mais do que isso. Eu acho que ele nos dá um norte em como a gente se pensa enquanto brasileiros, negros, mas enquanto brasileiros. Eu acho que o ano que vem a gente precisa de ter presentes dentro de nós esses bons exemplos, não é? Como o dele, que foi um homem fiel, né, Del? A gente sabe disso, que o Luiz Gama foi fiel às suas ideias, né, ao seu ideário, à missão que ele abraçou, como ele foi fiel à sua família, à sua esposa, ao seu filho. Nós já dissemos que, infelizmente, nesse Brasil de fake news, às vezes as pessoas tentam desconstruir, né? Mas para essas figuras, e essas figuras negras, da estatura de Luiz Gama, a gente precisa repetir isso. Eu tenho usado este mote. O Luiz Gama foi um homem fiel em vários níveis, a começar pelas suas ideias, pelo seu ideário, mas também a sua família, a sua trajetória, né, ao seu legado, a sua herança, né, afrodescendente, e a sua esposa e ao seu filho também. Eu acho que isso é algo que também, sempre que eu puder, eu vou reforçar esse aspecto dele aqui. Perfeitamente. Ele nos deixou um legado que será eterno. E como você fala, doutora Lígia, não basta somente falar, precisa ação, inclusive. Conhecer a obra dele, né? A lição que ele nos deu é permanente e a gente deve, né, sempre segui-lo, porque é uma luz nos nossos caminhos. Você é uma pessoa muito iluminada ao ter essa missão, né, de nos trazer esse homem que foi, como a gente sempre fala, invisibilizado intencionalmente. Doutora Lígia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Vamos treinar um pouquinho mais. Você quer falar mais alguma coisa, será? Oi? Mas eu queria pelo menos poder, se puderam me ouvir, pelo menos a voz, né? A voz da gente que possa servir para isso. E vamos também esperar, né, Del, que em 2022 a gente possa se reencontrar. Que a gente possa, né, se deslocar, no meu caso, né? Eu gostaria muito de revê-lo, de rever o espetáculo presencialmente, rever todos os amigos de Luiz Gama que você tem aí ajudado a aumentar esse círculo, esse clube dos amigos de Luiz Gama. E especialmente no Rio de Janeiro, né? Eu já falei no Rio de Janeiro, lá no centro, estou vendo aí a Elaine Palvolide, né? Foi né, onde nós falamos sobre Luiz Gama e as suas relações com o Rio de Janeiro, que são muito fortes. Então, a gente espera também que isso possa se reforçar. Muito obrigada, viu, por esse espaço e pelo convite. Eu que agradeço. Consegue sair aí? Acho que consigo sim, deixa eu ver. Tá deixa eu ver como é que eu saio. Enquanto isso, eu vou... Eu não sei se eu... Enquanto isso, eu vou falando aqui da... Sim. Diga. Conseguiu? Acho que você conseguiu. Muito obrigado, doutora Lívia. Suas palavras são emocionantes, nos estimulam, nos incentivam nessa caminhada. Soraya, você está por aí? Assim que eu ler, por favor, aqui a ficha técnica, me pede aí para entrar,
por favor, porque eu acho que eu vou ter dificuldades aqui para te encontrar. Bom, o texto, né, a dramaturgia é minha, né, com a ajuda muito grande do diretor Ricardo Torres, que também escreve para teatro, como eu falei. O espetáculo Luiz Gama Voz para a Liberdade teve uma referência maior e continua tendo, né, que para a escrita dele, para a dramaturgia dele, os livros da Lígia Ferreira, a doutora Luiz Gama, que acabou de falar conosco aqui, com a palavra Luiz Gama, lições de resistência e primeiras tropas burlescas, numa edição ali comentada. A direção é do Ricardo Torres, cenário e figurino também, adereços dele. No elenco, eu, Del Garcês, interpretando Luiz Gama, a atriz Soraya Arnone, que é narradora e interpreta diversos personagens durante a peça. A Nívia Ellen, que esteve até antes da pandemia conosco, fazendo esses mesmos personagens. Primeiramente éramos nós dois, eu e ela. 2 anos depois entrou a atriz Soraya Arnone, Vitor Santana, que por um período ele me substituía no espetáculo, também um parceiríssimo. A voz é do nosso querido ator Milton Gonçalves, e amigo do coração, a assessoria de imprensa da Márcia Araújo, operador de luz o Valdecir Correia, tradução em Libras do Marcos Henrique, na produção agora conosco, o Antônio Tostes e o Juan Baruch. Então, Soraya, você está por aí? Entra aí, por favor, peça para que você entre aqui na live, por gentileza. Está por aí, Soraya? Soraya. Enquanto isso, eu vou falando aqui do espetáculo, né? Então, depois que a gente fez aquelas leituras dramatizadas, se tornou, né, o espetáculo foi tomando corpo, né? A gente começou a fazer marcas, começou a ter uma proporção maior. E como eu falei antes, a história não somente conta, né, o espetáculo não somente conta a história de Luiz Gama tal qual aconteceu, mas a gente traz para hoje, né, George Floyd, nossa Marielle Franco, a Cléter Romeu. A gente sabe que no Brasil o racismo, infelizmente, está aí presente. A cada 23 minutos, por exemplo, um jovem negro é assassinado neste país. Soraya, você está por aí? Pode entrar? Deixa eu ver se eu te encontro aqui, Soraya. Deixa eu chamar aqui a Soraya Arnone, que é atriz do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E estou aqui tentando falar com ela, mas enquanto isso ela não aparece. Vou ver aí, Ricardo Torres, se puder entrar aí, que é o diretor do nosso espetáculo, pedir para participar, eu agradeço, certo? Como eu disse, essa live ela é parte da contrapartida referente ao inciso 2 do artigo 2º da Lei Federal, número 14.017, da Lei Aldir Blanc. Sem isso, não seria possível. Esse espetáculo que, como o próprio diretor Ricardo Torres, ele intitula como uma biografia dramatizada de Luiz Gama, escravizado, que foi escravizado, poeta, jornalista, primeira voz negra na literatura brasileira, o maior advogado de pessoas escravizadas no Brasil, patrono da abolição e herói da nossa pátria. O espetáculo ele propõe, né, conta a história do Luiz Gama tal qual aconteceu, mas propõe também uma reflexão sobre a época de Luiz Gama, a atualidade, o racismo estrutural ainda, infelizmente, tão presente em nossa sociedade. Doutor Ademir, eu gostaria que se você pudesse entrar aqui na nossa live, mas eu acho que ele não está presente. Doutor Ademir é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da cidade de Campinas, São Paulo. Inclusive, numa das lives que eu fiz aqui sobre Luiz Gama, sobre o espetáculo Luiz Gama, ele me fez uma gratíssima surpresa de me convidar para fazer parte da Comissão da Verdade da Escravidão Negra de Campinas, como membro honorário, já que eu moro no Rio de Janeiro. Estou aqui esperando também o doutor Humberto Adame, que é um parceiro fundamental nessa construção
do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que, como eu falei, começou ali em 2015, quando a OAB havia feito, 15 dias antes, uma reparação histórica. Tudo bem, Renan? Abraço a todos, se eu não consegui cumprimentar a todos. Quando a OAB havia feito uma reparação histórica ao Luiz Gama, nomeando como advogado, né? A doutora Lígia sempre fala que o Luiz Gama, contrariamente ao que se sabe, ao que foi escrito ao longo desse tempo, nem como ouvinte, né? Ele foi aluno, participou como ouvinte, não participou como ouvinte da escola, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ali em São Paulo. E, enfim, aí voltando, né, sobre o processo de criação do espetáculo Luiz Gama. Continuamos a apresentar, né, aquela leitura dramatizada que se transformou no espetáculo. Fizemos diversas temporadas no Rio de Janeiro, no C6JF, como eu falei. Nós fizemos a apresentação. Soraya, não sei, pedi para entrar, ela está me falando. Deixa eu convidar aqui, entrar ao vivo com Soraya. Estou te chamando, Soraya. Aproveitar aqui o gancho, já que eu vi aqui a mensagem dela. Aceita aí, Soraya Arnone, que é atriz do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Oi, meu Deus, finalmente. Ai, que lindo. Olá, Que bom que você querido entrou. Del, prazer revê-lo. Boa noite Querida a todos, a todas. Soraya, boa noite. É um prazer estar aqui com você, uma emoção, né? A gente que teve todo esse período aí de pandemia e a gente conseguiu, inclusive, assim que foi possível, nos encontrar e fazer o espetáculo Luiz Gama, Voz pela Liberdade. Depois de diversas temporadas presenciais, estou aqui emocionado, apresentar no Teatro Petra Gold, no Rio de Janeiro, ali no Leblon, que nos recebeu aquela equipe maravilhosa, o André, a Adriana, todos eles nos receberam muitíssimo bem e estávamos nós fazendo ali o espetáculo do Luiz Gama. Mas você, como atriz do espetáculo, que já entrou depois já de um tempo que a gente estava ali em temporada, né, revezando com a nossa querida amiga e atriz Nívia Ellen, eu queria que você falasse aqui para a gente sobre o processo desse trabalho, né, a partir do momento que você entrou, falar inclusive dessa dramaturgia, o que você quiser, eu vou te deixar livre para falar sobre esse espetáculo. Você é de casa, é da família. Com a palavra, Soraya Arnone. É literalmente pela liberdade, né? Vamos falar livremente. Em primeiro lugar, gente, doutora Lígia já deve, não sei se ainda está aí, mas queria dizer que foi um prazer imenso ouvi-la. Nossa, a doutora Lígia sempre com falas tão certeiras, tão pontuais. Eu tentei escrever, mas estava com alguma dificuldade de escrever e enviar. Queria mandar um beijo imenso, uma saudação à Nívia, que está aí, eu já vi, mandou um oi. Renata Souza, Renata maravilhosa, que Souza acabou de acabou de entrar. entrar, quero falar com ela. Que maravilha. Então, sobre o processo, né? Eu cheguei com o espetáculo já um pouco caminhado, né? A Nívia que fazia, né? A personagem que eu fazia, e eu gosto sempre de falar da generosidade da Nívia para me receber, né? Para compartilhar essas personagens todas. E a gente foi assim, dividindo as personagens durante bom tempo, né? E depois a Nívia resolveu caminhar a vida para outros lugares e né, tá lá nos Estados Unidos e aí eu acabei herdando as personagens, né? Para mim é um prazer imenso fazer esse espetáculo. Luiz Gama é um trabalho que eu encaro como fundamental para o momento, nossa, para o momento que a gente vive, né, com tantos ataques à democracia, né, com tantos ataques a nós, né, pessoas negras, eu percebo que falar de Luiz Gama é resgatar a memória, resgatar a história de alguém que viveu lá 2 séculos atrás, mas que é uma coisa tão atual e tão presente que quando a gente traz essa memória para o século XXI, parece que nós estamos falando de hoje. Então, eu acho que nisso reside a grande importância da gente continuar levando a voz de Luiz Gama para tantas pessoas e para tantos lugares. Eu entendo fazer esse espetáculo como ganhar forças todos os dias para continuar na batalha pela igualdade entre as pessoas, para
levar a batalha de Luiz Gama, para continuar a batalha de Luiz Gama pela igualdade, pela liberdade, pela democracia, principalmente nesse momento que a gente vive nesse país. Renata maravilhosa, muito obrigada. Obrigado, Reinata. Perfeito, nível Soraya. Obrigadíssimo pelas palavras. E como é para você, Soraya, interpretar esses personagens todos? A narradora que narra ali, faz essa costura, né, do espetáculo, né, contando a história de Luiz Gama, mas também contextualizando, trazendo para hoje, mostrando que a luta de Luiz Gama é permanente, colocando Marielle, colocando Keter Romeu, esses jovens que são assassinados a cada 23 minutos no Brasil, essa barbaridade que é, essa matança, esse genocídio do nosso povo preto, os presídios no Brasil, em sua grandíssima maioria, é composta por pessoas pretas. Contextualizar tudo isso e contar a história de Luiz Gama, que emoção te traz? O que isso significa para você? Eu sei, mas eu quero que o público saiba. Ouça você, por favor. São emoções diferentes. Uma coisa é o lugar da atriz, que tem... Eu nunca fiz a conta certinho, mas eu acho que eu tenho uns 7 ou 8 personagens. Acho que nunca parei para contar, exato. Uma coisa é o lugar da atriz, que tem a oportunidade de mergulhar em 7, talvez 8 personagens diferentes e a possibilidade de criar e diferenciar esses corpos, enfim, todas essas falas, né? É extremamente desafiador e muito prazeroso. Esse é um lugar. O outro lugar é como cidadã, como pessoa, né? Cada vez que a gente relembra o genocídio que sofre a população preta, esse é um lugar de dor. Cada vez que eu trago, por exemplo, a Marielle Franco ao palco, né? E eu me lembro da forma bárbara como ela foi executada, isso é uma dor. Isso é uma dor. A quem eu entreguei meu voto, né? É uma dor pensar que tantas vidas são interrompidas de maneira extremamente violenta, né? E que são pessoas que teriam uma trajetória de vida, enfim, para construir coisas, para produzir. Isso agora, como lugar da atriz, eu acho que é importante eu mergulhar um pouco mais nesse lugar, né? Para mim é extremamente desafiador e extremamente prazeroso também. Não é fácil, não é fácil. Eu não sei se as pessoas conseguem ter a dimensão disso, né? Ser atriz é emprestar o corpo da gente e a voz da gente para contar uma história. A gente está a serviço dos personagens contando uma história. E quando a gente empresta o corpo da gente e a voz da gente para contar isso, a gente é sempre perpassado por aqueles sentimentos. Eu não sei se as pessoas conseguem ter dimensão disso. Quando tem um momento em que, por exemplo, o meu corpo leva uma chicotada em cena. Isso é uma dor. Mas isso é uma dor, uma dor, mas é uma dor que também traz um prazer de revelar para as pessoas um período da nossa história e promover reflexão no mundo. Então, ela é uma dor que é uma dor, às vezes, necessária. A carne vê para a gente poder despertar a consciência das pessoas. Exatamente. Eu sei que a live hoje é curtinha e tem outras pessoas para falar, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas tem uma coisa que eu queria muito falar hoje. Luiz Gama é baiano. Nós da equipe Luiz Gama fizemos uma temporada muito bonita, né? Passando por diversas... Nosso diretor acabou de chegar, Ricardo. Um beijo imenso. Vou chamar a Renata, depois chamo o Ricardo, já que ele entrou agora. Daqui a pouquinho eu chamo a Renata, mas o papo está ótimo. Todos estão. Vamos lá. E nós fizemos uma temporada muito bonita por algumas cidades da Bahia, entre elas Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador. E nos últimos dias a gente tem visto algumas cidades da Bahia em um momento muito delicado, com as chuvas, enchentes.
Eu vi algumas fotos que os nossos amigos lá de Itabuna postaram da cidade e realmente assim eu fiquei com o meu coração entristecido e devastado assim, com as cenas que eu vi. Eu sei que tem grupos que estão se articulando no sentido de colaborar, né, com o que for necessário para as pessoas. Então, aproveito aqui a audiência da live para quem puder colaborar, enfim, Colabore. faça isso em homenagem a Luiz Gama, que é baiano de nascimento, né, de Salvador. Enfim, é um lugar muito importante para todos nós, né? Nós fomos muito bem recebidos com o espetáculo. Enfim, meu beijo. Muito bem, muito ótima lembrança, ótima solicitação. Eu reforço suas palavras, concordo com tudo nesse apelo que você está fazendo aí, de que as pessoas sejam solidárias, possam ajudar os nossos amigos baianos, amigos deste herói Luiz Gama, que tanto nos ensinou para viver, né? Para termos um Brasil mais justo, igualitário, democrático, antirracista. Soraya, quando você falou aí dessa questão da dor, ao mesmo tempo que é uma dor e um prazer, é exatamente esse o sentimento que eu tenho, e exatamente esse eu tenho absoluta certeza que a Nívia sentia ao fazer o espetáculo Luiz Gama Mostra pela Liberdade. Um prazer muito grande, porque nós, enquanto atores, enquanto artistas, temos o nosso corpo, a nossa voz, a nossa alma, a nossa consciência, para trazer à tona essas questões tão importantes, fundamentais para serem discutidas, estampar na cara da sociedade, botar o dedo na ferida e trazer essa nossa ancestralidade preta que foi dizimada, que foi assassinada durante tanto tempo de uma forma bárbara. Olha, Soraya, muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu vou chamar aqui então a Renata Souza para dar o seu depoimento, ela que tanto é parceira nossa. Recentemente a gente esteve este ano, a convite dela, na escadaria da Leste, que agora é Centro Cultural da Leste, no Rio de Janeiro, apresentando o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, exatamente no dia 24 de agosto, né, data de falecimento de Luiz Gama. Além desse convite a fazermos, que foi lindo, guardado todas as proporções ali com relação ao protocolo, apresentamos o espetáculo, as pessoas ali assistindo, cada nas suas cadeiras, obedecendo os protocolos, e inclusive por iniciativa dela, o dia 24 de agosto entrou para o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, né? Isso é maravilhoso. O quanto a Renata Souza tem feito, né? Como eu digo para ela, essa amiga, eu considero irmã, tem feito em função dos direitos humanos no Rio de Janeiro e no Brasil. Essa mulher negra da política que tanto nos representa. Fala, Soraya. Não, vou aproveitar para mandar um beijo, dar boa noite para Renata poder entrar. Eu só estou um pouco atrapalhada aqui de como é que eu saio. É você que me tira ou eu que tenho que sair? Acho que você sai, clica Eu no saio. xizinho, no xizinho, Tá mas no depois você entra xizinho, de tá bom. novo. Gente, Tá? muito obrigada. Beijo, meu Obrigada, amor. Del, pelo convite. Um beijo a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Vou tentar aqui chamar a Renata Souza, enviar ao vivo com Renata. Renata vai entrar. Para quem está aqui nos assistindo, nós estamos fazendo aqui uma live. Opa! Sobre... Ô, Renatinha, querida, que ótimo contar com você. Muitíssimo obrigado. Já dei aqui a introdução sobre você, essa mulher que tanto nos representa a mulher preta, representa o homem branco, todos os gêneros, todas as cores, todas as preferências. Eu tenho um orgulho de ser teu amigo, de estar aqui com você. E já falei aqui, você é parceira do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Agradecer a tua existência, a tua luta em função do nosso povo, do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Agradecer mais uma vez você ter nos convidado para fazermos o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, ali na escadaria da Câmara. Você ter tido a iniciativa de entrar com um projeto de lei, conseguiu, assim como tantos outros você tem conseguido, de oficializar o dia 24 de agosto, dia do Luiz Gama, entrou no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, graças à sua iniciativa, e agradecer também, aproveitar aquela homenagem que você fez a mim, me dando o prêmio Abdias do Nascimento, que é outro representante, um homem negro,
que dedicou a sua vida na luta contra o racismo no Brasil, na luta pela igualdade, é um artista, um ator, responsável pelo Teatro Experimental do Negro. Foi uma ruptura, né, no teatro brasileiro, dando oportunidade para o nosso povo preto. É A isso. palavra, Renata Souza. Del, querido, prazer enorme poder estar aqui com vocês, conversar sobre o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Soraya, essa linda, um beijo grande para você também. Acho que a equipe Luiz Gama, e tendo aí o Del como a pessoa que faz esse personagem construído a duras penas, né, o Del? Porque a gente sabe o quanto que é difícil fazer teatro preto, cinema preto, né? A gente sabe o quanto que é difícil estar dentro de um parlamento, também sendo uma mulher preta, Exato. pele periferia. Então, eu acho que quando a gente não só homenageou o espetáculo Luiz Gama, e quando homenageou você, Del, né, e a própria Soraya com o prêmio Luísa Maim, e também aí a gente, nesse último momento, conseguir conceder, né, o diploma Abdias Nascimento para você, Del, são as oportunidades que nós temos de estarmos dentro de um local que nunca reconheceu o preto e a preta como fazedores de cultura, né? Como pessoas que articulam também debates fundamentais na nossa sociedade. Eu acho que vocês recuperarem Luiz Gama para uma discussão sobre o processo abolicionista, sobre a República Brasileira, né? Que eu lembro de você falando quanto que o Luiz Gama também foi um republicano, trazendo todo o debate importante da superação da lógica de império colocada até aquele momento. Então, assim, acho que hoje termos a oportunidade de, aonde estivermos, né? Seja vocês no campo da cultura, né, no teatro, no cinema, seja nós hoje, dentro desse espaço de poder que foi inerentemente negado a nós, foi utilizado o espaço de poder para se perseguir os nossos ancestrais, com os nossos ancestrais, inclusive vindos, né, reis e rainhas que foram sequestrados de África e escravizados aqui nesse país, para assim serem vendidos e produzirem as riquezas que hoje uma elite branca tem e ostenta ainda hoje, foi à custa do nosso sangue preto, dos nossos ancestrais, ao estupro de nossas mulheres que eram estupradas, inclusive, não só para satisfazer os desejos sexuais de seus donos, né, desses escravistas, né, mas também para que pudesse gestar novos crianças que seriam escravizados também, né? A gente sabe a história aí do Luiz Gama, que mesmo tendo nascido liberto, foi aos 10 anos vendido pelo pai, escravizado novamente. Enfim, olha que loucura a gente tem de história contada pelo espetáculo Luiz Gama, que muita gente desconhece. A gente fez questão de, quando a gente apresentou ali, conseguiu, né, colocar na escadaria da Lege o espetáculo Luiz Gama, a gente teve a oportunidade de convidar vários pré-vestibulares comunitários, né, do Rio de Janeiro. Pré-vestibular da Rocinha, da Maré, da Vila Cruzeiro, estiveram presentes, inclusive, fazendo esse debate, né? Do Jacarezinho, inclusive, o Nica do Jacarezinho também estava lá. Então, a gente tem esse intercâmbio também da oportunidade que a peça Luiz Gama nos traz de fazer um debate na sociedade, um processo também pedagógico, um processo de reconhecimento de uma história que foi apagada, entre muitas outras, de pretos e pretas que foram invisibilizados pelo racismo que tem no Brasil, esse racismo estrutural que ainda hoje transforma os nossos corpos em corpos matáveis, né? Como disse aqui a Soraya, lembrou muito bem de Marielle Franco, né? E do sistema carcerário que hoje, se não mata na favela e na periferia com um processo
extremamente doloroso de operações policiais cotidianas encarceram. Enfim, muitos temas trazidos aí pelo espetáculo Luiz Gama. E é isso, né? Eu acho que essa nossa Poxa, guia gerou, nesse momento, o reconhecimento no estado do Rio de Janeiro como o dia 24 de agosto, o dia do patrono da abolição, Luiz Gama, do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma vitória nossa, do Luiz Gama, do Luiz Amarim, enfim, dos nossos ancestrais. é a prova de que a parceria é possível quando se luta por um bem comum, né? Algo bastante positivo, no caso a política, você através da política, nós através da arte, nós através do teatro, trazendo essa recuperação, fazendo inclusão do nosso povo através da arte. Isso me faz lembrar também quando nós apresentamos, antes da pandemia, na escadaria da Câmara dos Vereadores, a convite do Tiãozinho do Jacaré, apresentamos ali na Cinelândia, 2017, 2018, o espetáculo Luiz Gama. Foi quando eu assisti pela primeira vez dela. Exatamente. Inclusive, eu tenho o teu depoimento gravado, aquele impacto que você teve ao receber, ao assistir, desculpe, o espetáculo. E foi lindo. Apresentamos ali para mais de mil e não sei quantas pessoas, tanto 2017 quanto 2018. Isso foi histórico, né? E numa iniciativa do Tiãozinho do Jacaré também, o espetáculo entrou, através do projeto de lei, né, dele, para o calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Ô, Renata, suas palavras são super valiosas. Quero muito te agradecer, todos nós da equipe Luiz Gama, essa parceria, né? Estamos juntos, você que, através da política, defende os direitos humanos plenamente, e nosso trabalho, nosso trabalho tem essa missão também, né? Através da arte, através do teatro, trazer a recuperação histórica desses heróis, de heroínas que foram, como a gente costuma falar, intencionalmente invisibilizados ao longo de todo esse tempo. Não é isso? Fique à vontade para dar suas palavras aí finais. Eu Prazer acho que imenso. assim, não, prazer é todo meu. Eu acho que o que vocês trazem de oportunidade de debate na sociedade é incrível, assim. Nesse dia, inclusive, na Assembleia Legislativa, a gente, na antiga sede da Assembleia Legislativa, lá na escadaria do Palácio Tiradentes, a gente teve a Sim. oportunidade, inclusive, de fazer o debate no plenário da Alerj, né? Quando eu fiz questão de convidar os demais deputados e deputadas a irem assistir, né? E é engraçado, assim, engraçado, né? O racismo, o quanto que desdenharam, né? Enfim, fizeram caras e bocas na hora que eu estava fazendo o convite. Isso é o reflexo do racismo que nós temos, né? E que está estruturado nessas instituições. Então, eu acho que quando vocês trazem ao espetáculo Luiz Gama, tem a possibilidade também de questionar as instituições. Essas instituições que talharam, né, o racismo como forma de fazer e estarem no mundo, inclusive, né? A gente vê o quanto que o racismo estrutural e institucional hoje é utilizado para interditar e invisibilizar corpos pretos, né? Vocês que são artistas sabem o quanto que muitas vezes a própria opinião de vocês ela é censurada previamente, dependendo de onde vocês estiverem e do que vocês tiverem para construir. Então, isso é muito, muito sintomático de uma sociedade que não aprendeu a ter pretos e pretas portando a voz e a vez, tendo lugar de disputar a opinião pública, que é isso que vocês fazem com a peça Luiz Gama. Disputam uma outra narrativa sobre racismo, sobre aqueles que são os verdadeiros heróis e heroínas, né? Porque a gente vê hoje vários heróis e heroínas, supostos heróis e heroínas, que foram donos de escravos, que fizeram massacres absurdos na nossa sociedade e que hoje tem busto de bronze espalhado pela cidade, pelo estado. Então, hoje vocês revelam quem são os heróis e as heroínas que devem, de fato,
ser reconhecidos, né? Luiz Gama, com todo o seu trabalho, né, de advogado, costurando ali a possibilidade de conseguir a alforria de diferentes negros e negras, né? A gente viu e a gente teve um encontro muito importante, Del, também a partir da nossa mandata, com o aspecto pedagógico de como fazer isso, né? Formação política. Então, a gente teve 2 livros, e aí eu quero indicar aqui para vocês, né? Que é o selo Luísa Maim, que foi um selo que a gente talhou aí junto com a história da Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, justamente para a gente provocar debates. Então, quem quiser ter acesso a algum debate que a gente fez, inclusive com textos escritos para o nosso querido Silvio Almeida, que foi quem criou o conceito de racismo estrutural no Brasil e hoje preside o Instituto Luiz Gama, que fica em São Paulo. Então, é jurista, enfim, professor de Direito da USP. Então, se vocês quiserem acessar esses textos, é só entrar na nossa página renatasouzapersol.com.br e baixar lá o nosso selo Luísa Maim, que tem dois livretos. Um é Gênero, Raça e Classe no Brasil, onde tem o texto do querido Silvio Almeida, do Ronício Pacheco, né, pastor batista, que fala de Jesus Cristo negro, importante debate também na nossa sociedade. E também temos o outro, que é o Ubuntu, que foi escrito pelo Muniz Sodré, né? Muniz Sodré, hoje, um dos intelectuais negros vivos, um dos poucos que fala Yorubá, né? Então, o Ubuntu, que vem da filosofia africana do eu sou porque nós somos, foi um texto construído antes da pandemia. Na verdade, foi construído uma palestra que eu convidei o Muniz Sodré, que foi da minha banca no mestrado, no doutorado, enfim. É um amigo muito querido, um intelectual muito importante hoje no Brasil e no mundo, né? Porque Muniz tem textos publicados e traduzidos em diferentes línguas, e ele fez esse favor para gente de falar sobre o Ubuntu, eu sou porque nós somos, filosofia africana. Então tem lá esse livrinho também, se vocês quiserem, é só baixar, renatasouzapersol.com.br. E aqui eu vou me despedindo dela, agradecendo a oportunidade de estar com vocês, da equipe Luiz Gama, a equipe toda, desde do cenógrafo até o som, diretor, enfim, Ricardo uma equipe Torres. maravilhosa que vocês têm aí. Então, quero deixar meu beijo muito grande, né? Boas festas para vocês. A gente está entrando em 2022. Que seja um ano de vitória, um ano de quebra de paradigma e um ano onde a gente vai botar de novo para o esgoto todos aqueles e aquelas que saíram trazendo o racismo na ponta da língua, trazendo a LGBTfobia na ponta da língua e transformando em metodologia da política, inclusive, todo um aspecto genocida de lidar com a pandemia, né? Negando vacina, negando comida, mas não só isso, de trazer todos aqueles aspectos neofascistas que a gente já expurgou da sociedade, mas, enfim, eles continuam muito aí. Então, antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, um beijo para vocês, vamos junto, vamos nessa. Obrigado. Vida longa ao espetáculo Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Beijo, Del, parabéns pelo trabalho. Beijo, muito obrigado pelas palavras super valiosas. Até a próxima e obrigadíssimo por tudo. Beijos, querida. Tchau, tchau, querido. Vou chamar aqui agora, então, nosso diretor, Ricardo Torres, para dar a sua palavra, o seu depoimento aqui, nesta live, contrapartida da Lei Aldir Blanc. Ricardo, está por aí? Tá aí, já entrou. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Olá, eu tenho que me ajeitar aqui. Conserta aí,
A doutora Lívia, infelizmente, não apareceu a imagem dela, mas as palavras, como sempre, super valiosas. E a gente vai esperando aqui você posicionar a sua câmera e agradecer, Ricardo, a tua presença. Você que é parte integrante fundamental desse espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que entra agora em 2022, no 7º ano em cartaz, que esse espetáculo que conta a história, recupera a importância histórica de Luiz Gama, contextualiza, traz para hoje. Bom, eu vou deixar livre aí a sua palavra, que você é diretor, cenógrafo, figurinista, aderecista do espetáculo, a gente já trabalhou tanto tempo em tantas peças, e, enfim, dizer o que significa, você diga o que significa isso para você, esse espetáculo, falar um pouco do processo de construção dele, né? Deixa livre aí para você falar. Ok, Del, obrigado aí pela cessão do espaço, para a gente poder falar um pouquinho desse nosso ídolo que virou um ídolo do Brasil inteiro, não é? É claro que a gente tem muitas e muitas alegrias com a montagem desse espetáculo. Ele nos trouxe reconhecimento, ele trouxe um herói negro desconhecido e muitas coisas, ele trouxe muitas coisas, a ponto de fazer com que Luiz Gama, que era praticamente desconhecido no Brasil inteiro, se tornasse uma referência em muito pouco tempo, né? Luiz Gama hoje é considerado mesmo um dos heróis da pátria, não apenas ele tem o título, mas ele é considerado assim pela população, especialmente a população preta, e infelizmente mais a preta, que o ideal seria que toda a população entendesse que Luiz Gama é um herói de todos nós brasileiros, né? Mas chegaremos lá em muito pouco tempo. Mas, então, assim, o espetáculo tem essa importância muito grande de recuperar a história desse homem, seus feitos, sua inteligência social, e a gente fica muito satisfeito de estar podendo entrar no 7º ano com esse espetáculo em cartaz, e que fiquemos pelo menos mais 7 com ele, não é? Mas eu acho que o espetáculo tem uma coisa que é mais importante ainda do que hoje não mais apresentar o Luiz Gama, mas continuar falando do Luiz Gama. É fundamental que a gente fale, sim, mas hoje em dia não apenas nós falamos sobre ele, mas o Brasil inteiro fala sobre o Luiz Gama. O que eu acho que é muito importante do espetáculo é porque nós não limitamos o nosso trabalho à vida do Luiz Gama. Nós fizemos uma contextualização com a situação do Brasil hoje, e nos nossos espetáculos, sempre nós mostramos que o racismo não acabou, não senhor, não acabou, não senhora. O racismo continua aí com muita e muita força. E a gente bota no espetáculo a grande maioria dos fatos que tomam uma proporção importante no noticiário nacional. Que sejam atos racistas, nós sempre colocamos no espetáculo e discutimos isso. E isso eu acho fundamental no nosso Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, porque a gente faz com que o público perceba o quanto discutir isso é atual, necessário, fundamental para a construção da nossa identidade nacional. Nós estamos falando de tudo o que acontece, como a morte de Marielle, como a submissão de uma advogada negra que é algemada no exercício de sua profissão, como a imbecilidade de uma manifestação de um importantíssimo jornalista brasileiro falando que isso é coisa de preto. Nós debochamos bastante de várias figuras ridículas que entraram na nossa política recentemente, que ocuparam e ocupam espaços importantes no nosso país. Nós debochamos e continuamos debochando,
dessas pessoas ridículas, como o Sérgio Camargo, por exemplo, sobre o qual nós tivemos o prazer de contar em pleno espetáculo no dia em que ele foi afastado do seu cargo. Nós estávamos em Campos, no estado do Rio de Janeiro, fazendo o espetáculo, e ficamos sabendo nos bastidores que ele acabava de ser afastado do cargo. E nós tivemos o prazer de, durante o espetáculo, contextualizar essa situação e contar para a plateia desse afastamento. Você se lembra muito bem, Del, a plateia veio abaixo com a notícia, foram gritos e gritos e gritos de apoio a essa retirada desse sujeito. Ainda que ele tenha retornado, que ele continue lá até agora, mas certamente seu caminho já está traçado. Ricardo, só um minutinho, desculpe. Eu não sei qual o tempo que dura a live, a gente vai continuar falando, vamos continuando aí a falar. Porque o próprio Instagram, acho que depois de 1 hora, encerra, mas a gente continua aqui, pode continuar, que daqui a pouco eu chamo, só para lembrar do tempo, o doutor Humberto Adame. Tá? Mas continua, está sendo maravilhoso o que você está falando. Não, eu acho que era isso, que o que eu gostaria de falar é que as pessoas fiquem atentas quando o espetáculo estiver de novo em cartaz. Certamente essa versão que será passada hoje traz algumas dessas contextualizações, não é? Mas quando a gente voltar com ele ao vivo, que as pessoas percebam que essas nossas contextualizações, esses nossos gritos de revolta contra o que está acontecendo ainda hoje e agora, é fundamental para a conscientização das plateias, é fundamental para que as pessoas fiquem indignadas junto conosco, né? Só a indignação faz com que a gente se movimente. Se a gente ficar quietinho no seu canto reclamando da vida, nada vai se modificar. E acho fundamental que haja essa indignação, que o nosso Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, traga, acima da história, traga a indignação de todos nós. Perfeito. Acho que é isso, né? O resto, as pessoas vêm lá no espetáculo e com certeza nós estaremos lá para conversar com elas e trocarmos mais ideias. Perfeito, acho que é Ricardo. Isso. E essa indignação cada um pode externizar sob diversas formas dentro das suas possibilidades, né? Seja na área da política, da educação, da arte, né? No caso nosso do teatro, seja no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não dá para ficar, a gente ver as pessoas sendo mortas, assassinadas, e no caso aqui desse espetáculo trata da questão dos pretos, dos escravizados. Como a gente sabe, a gente costuma falar isso, a escravidão, ela deixou sequelas terríveis que continuam, infelizmente, insistindo, né, em continuar. Né, perpetuando, né, essa coisa da escravização, é isso que eu quero dizer. Obrigadíssimo, Ricardo. Dá a sua última palavra ou está tudo bem? Não, está tudo bem, só quero agradecer a atenção que as pessoas estão dando a nós, especialmente a você, trazendo essa live aí para todo mundo, e esperar que o nosso Luiz Gama continue fazendo o mesmo sucesso que fez nos 6 anos que já se passaram, que a gente continue fazendo sucesso, que as pessoas continuem achando que o nosso trabalho é importante para a formação cultural, social, racial desse país ainda tão pouco delineado. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Você que é diretor do espetáculo, cenógrafo, figurinista, parceiro de trabalho de tantos anos, né, que sem você, esse espetáculo, da forma que não aconteceria. Inclusive, eu me lembro muito bem, a gente fala isso, você que teve a brilhante ideia de também, né, além de toda a sua contribuição, contextualizar, não somente contar a história de Luiz Gama, tal qual ela aconteceu, mas trazer para hoje, mostrando, como eu já falei, falo isso diversas vezes, a luta dele é permanente, é fundamental, necessária. Obrigadíssimo, Ricardo. É só para sair, sair no xizinho. Vou chamar aqui o doutor Humberto Adame, como eu já falei, parceiríssimo do espetáculo Luiz Gama, Voz pela Liberdade, ele que me convidou, me sugeriu que escrevesse o texto dessa peça. Boa noite, doutor Humberto Adame, meu amigo, parceiro, irmão. Tudo bem, Delgacei? Está me ouvindo bem?
Estou super bem ouvindo, estou ouvindo muito bem. Prazer estar com você aqui, parceirão. Acabei de falar que sem você esse espetáculo também não existiria. Você que me fez o desafio, sugeriu que eu escrevesse o espetáculo, colocasse uma atriz junto com o nosso amigo, advogado negro do Conselho Federal de Brasília também, doutor Tarcísio, né, que fez essa sugestão comigo de colocar uma mulher. E, enfim, queria que você falasse aí. Nós temos, nosso tempo está curto, não sei que hora se vai acabar a live, já deu aqui 1 hora, está super bacana. Só tenho a agradecer, essa live é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc, inciso 2, do artigo 2º, da Lei Federal número 14.017 da Lei Aldir Blanc. Com a palavra, eu digo o nosso Luiz Gama contemporâneo, Dr. Humberto Adame, presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Boa noite a todos, é um prazer estar nessa live super importante, e se cair a gente volta de novo, porque a gente está sempre muito à disposição de DH6 e toda a equipe do Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Né? Já vi aí os meus amigos Ricardo Torres, as queridas Nívia Ellen e Soraya Arnone, a professora queridíssima Lígia Ferreira, a deputada Renata Souza, que, aliás, eu mandei um recadinho aí para a Renata, a Rede Sustentabilidade, que eu pertenço, vai se federalizar com o PSOL, aí está na discussão grande, é capaz da gente estar no mesmo chapéu nas próximas eleições aí. E a Nívia, daqui a pouco eu te chamo, viu? Doutor Humberto Adame. Deu uma travada aqui na imagem do Dr. Humberto Adame. As pessoas estão vendo o Dr. Humberto Adame? Responda-me aí, por favor, gente. Enquanto isso, eu vou falando aqui, vou aproveitando o tempo. O Dr. Humberto Adame caiu. Saiu. Vou chamar, então, deixa eu ver aqui se ele entra ainda. Vou chamá-lo novamente. Porque o Dr. Humberto Adame, como eu falei, é parceiríssimo, Adame, do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Como eu falei, esse espetáculo está há 7 anos em cartaz, entrando no 7º ano, contando e contextualizando a história de Luiz Gama para todos nós. O Dr. Humberto Adame, as pessoas estão dizendo aqui que sumiu. Deixa eu chamar, então, aqui, tentar mais uma vez, Adame. Dr. Humberto Adame. Se agora ele consegue entrar, não estou conseguindo que ele entre. Lívia Vieira, amiga, irmã, escritora negra, entrar ao vivo com ela, defensora dos direitos humanos, escreve livros contundentes, com uma narrativa maravilhosa, trazendo o nosso povo preto para a discussão. Lívia Vieira, você entrou aqui, boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você que é uma mulher negra, defensora do nosso povo preto, que traz na sua escrita, na sua narrativa, através dos seus livros, da sua literatura maravilhosa, essa discussão da necessidade, né, de se lutar verdadeiramente com todas as forças, com toda a intensidade sobre a nossa luta, a nossa história, a inclusão no combate ao racismo. Com a palavra, a escritora, amiga e irmã, Lívia Vieira. Bem, inicialmente dá os parabéns por esse momento rico que nós estamos tendo. Segundo, dizer que falar de Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, é falar de liberdade, igualdade, justiça, direito. Eu acho que em 1 minuto, DH6, eu posso dar o meu recado, porque o meu recado vai de encontro
o que a doutora Lígia Ferreira falou aqui tão bem, o que a Soraya, né, Arnone falou, que o doutor Humberto Adami, que foi uma das pessoas que pegou, abraçou, né, essa peça, mas, sobretudo, eu gostei muito das palavras do Ricardo Torres, porque ele contextualiza toda uma história de vida e de liberdade que essa peça traz. E aí, eu, tentando economizar o tempo, eu quero dizer que é uma honra estar com Del Garcês. E, gente, uma pessoa que tem 37 mil seguidores é uma pessoa que tem que se respeitar. Uma pessoa que já ganhou o prêmio Raça Negra lá na Universidade Zumbi dos Palmares. O prêmio, né, que eu considero assim importantíssimo, que é a Medalha Pedro Ernesto. Agradeço em seu nome ao Tiãozinho do Jacaré, que não só premiou a você, mas nos deu, né, todos que estávamos lá compondo a tua mesa, uma moção por entender, e eu lembro dele falando essas palavras, que você tinha trazido para a comunidade um gosto pelo teatro. Então, formação de plateia é uma coisa muito importante. Então, eu só quero, mais uma vez, chamar a atenção dessas pessoas que vão assistir agora, né, aquilo que eu já vi 3 vezes em presencial e estou indo para a segunda, né? E quero dizer sim, Nívia Helen, eu acho que a tua presença nos primeiros momentos dessa peça fez, sim, a grandiosidade da mulher negra, que faz também um pouco de Luísa Marim, que faz um pouco de todas as mulheres que estamos representadas em você. E que a Soraya também tem agora construído esse personagem com tanto amor, com tanto carisma, com tanta dedicação. E cada um de vocês que for assistir, talvez pela primeira vez, o espetáculo, eu sugiro, como boa escritora que sou, que levem um papel e uma caneta, porque tem muita coisa para se adotar. E eu encerro essa primeira intervenção dizendo o que me chama mais atenção dentro da peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Em nós, até a cor é um defeito, mas não esqueçam que a origem da riqueza está em nós e não nesses ladrões que nos insultam. Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Recomendo essa fala. Muito obrigada, parabéns a toda a equipe. Aqui emocionado, Soraya, com as palavras da Lia, essa parceira, essa irmã que eu costumo dizer, e é. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pelo seu incentivo, por estar conosco. Tá? É muito emocionante você lembrar tudo isso, questão da medalha Pedro Ernesto, quando eu recebi a medalha, que é a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, através da iniciativa do Tiãozinho do Jacaré, por conta dos meus anos de carreira, por conta especialmente do espetáculo Luiz Gama, e esse prêmio, essa medalha não é só minha, é de todos nós, do espetáculo Luiz Gama, né? Aliás, como as moções foram recebidas, a moção foi recebida ali por todos, e foi uma emoção muito grande, todos da equipe, desde o diretor, as atrizes, todos. Muito obrigado. Estou saindo. Um Obrigado. abraço e bom ano novo, boa passagem para todos com o verbo esperançar. Vou chamar, obrigadíssimo, esperançar, é isso mesmo, resistir. Vou chamar aqui a Nívia Helen, que
também esteve conosco, faz parte dessa linda história, desse projeto Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Esteve até antes da pandemia conosco. E é um prazer tê-la aqui. Ela está em Chicago, Estados Unidos, diretamente da casa dela. Nívia, que prazer, né? Prazer é meu. Estar aqui te vendo, te ouvindo, né? Recuperando, né? Essa nossa historinha que continua, você ainda faz parte, é claro, dessa família. Queria te deixar aí à vontade para falar, né, do que esse espetáculo representa para você. Lembrar que essa live faz parte de uma contrapartida referente ao inciso 2 do artigo 2º da Lei Federal número 14.017, da Lei Aldir Blanc, que contemplou a empresa, a nossa produtora Olhos d'Água, com recurso para que no início ali da pandemia a gente pudesse ali, alguns meses, manter a empresa viva. Com a palavra, Nívia Ellen, atriz. Oi, Del, que prazer estar aqui entrando na live com você, nessa live importante, nesse espaço que deram aí para o Luiz Gama, para você, para nós todos. Quero primeiro dar um beijo para a Lígia Ferreira, para a doutora Lígia Ferreira, para a Soraya, agradecer pelas palavras. Eu que agradeço a tua generosidade em dividir esse personagem comigo e agora fazer tão brilhantemente esse espetáculo, continuar essa história. Ao Ricardo, ao doutor Humberto Adame, Lia Vieira, nossa, muito obrigada pelas suas palavras. Eu só tenho a dizer que eu me sinto muito feliz e emocionada, como a Soraya também disse, com as suas palavras, porque esse espetáculo mudou a minha vida, assim. É muito importante, uma virada de chave na minha carreira como atriz e foi tão fundamental nesses 5 anos em que eu pude estar com você, Del, fazendo esse trabalho. Foi realmente uma virada mesmo de atitude, de pensamento, de trabalho como atriz. Realmente mudou a minha vida, foi extremamente importante, é extremamente importante para mim. E é essa coisa mesmo que a Soraya estava falando da dor e do prazer, né? De fazer esse espetáculo. E é exatamente isso, né? Fazer teatro é isso, é morrer todos os dias em que a gente se apresenta, né? A gente vai, vive aqueles personagens intensamente, empresta a nossa alma, o nosso corpo naquele momento, e aí, ao final, a gente morre para nascer de novo na próxima apresentação. E Luiz Gama, né, com a força, essa história incrível, onde a gente faz, acho que são 9 personagens, né? A Soraya falou que nunca contou, mas acho que são 9. E são 9 personagens tão fortes, né, tão importantes, como a Luísa Maim, como a Marielle, e como a doutora Valéria, enfim. Esse espetáculo é realmente um grito, né? Um grito de alerta para continuar dizendo, continuar afirmando que o racismo não acabou, que a gente tem que parar de ser sufocados, que a gente tem que conseguir respirar livremente nesse país. E Luiz Gama, com a sua voz, fala disso tão bem, com tanta propriedade, né? Falou disso e salvou tantas vidas, que a gente possa, né, com o nosso espetáculo, continuar salvando pessoas, né? Continuar dando a oportunidade das pessoas repensarem o racismo e fazer com que ele termine, né? Exatamente.
um dia, quem sabe, a gente consegue isso, né, Fazer Del? reverberar a voz e a luta, né, a história de Luiz Gama, toda a ideologia dele na luta pela abolição, pela justiça social, pela democracia, como falou muito bem a doutora Lígia, pela justiça, ele que foi pioneiro, né, no sentido de sistematizar, né, a questão dos direitos humanos, né, a luta pela igualdade no Brasil, né? E é isso, é uma felicidade muito grande, essa dor a gente sente, né, no palco, né, resgatando, recuperando a nossa ancestralidade tão sofrida, tão marginalizada, tão discriminada, e ao mesmo tempo a gente sente um prazer por ter a arte como instrumento, né, como um instrumento de luta, né? Na verdade? Exatamente. Essa é a nossa arma mesmo, a nossa voz para entrar na vida das pessoas e tentar mudar alguma coisa, né? É realmente o nosso caminho e a nossa força. Poxa, Nívia, Obrigada, Soraya. briga. Eu chego já já, Ricardo. Chego depois de amanhã. Obrigado, Nívia. Então, suas palavras aí finais. A gente só tem a agradecer. Essa live está ótima, né? Tá longa, o que é maravilhoso, né? É uma live mais longa que eu já fiz minha, né? Quando eu abro. E isso nos traz uma felicidade muito grande, que a gente tem uma riqueza aí de conteúdo, né? Falando desse espetáculo, como eu digo, há 7 anos em cartaz, e eu só tenho a agradecer a todos que estão nos assistindo até agora, a você, Nívia, essa parceira. Nunca me esqueço quando nós estivemos ali no quintal da minha casa, né? Fazendo leitura, ensaiando lá no quintal, e a gente nunca imaginava que esse espetáculo tivesse a trajetória que está tendo, a receptividade, as homenagens que a gente já ganhou, a medalha Pedro Ernesto, né? O prêmio Ubuntu de teatro, através da Paula Dias, que criou antes da pandemia, que aliás vai ter uma nova versão agora em 2022. Nós ganhamos de melhor espetáculo, eu de melhor ator, enfim, foi lindo demais. Nós só estamos tendo alegrias e reconhecimento, né? Indo na contramão, porque a gente, antes do espetáculo Luiz Gama, a gente não via, pelo que eu me lembro, uma plateia para mais de 80% composta de pessoas negras. Os negros não se viam no teatro representados, né? Não se viam ali como protagonistas. E o espanto deles é quando viam, né, conheciam a história de Luiz Gama, que estava apagado dos nossos livros, do nosso livro didático, da historiografia oficial, né, das escolas brasileiras. Aliás, isso é um apelo que a gente faz através do espetáculo Luiz Gama, o cumprimento da Lei 10.639, não é isso? De 2003, que exatamente fala, tem uma nova versão dessa lei, né? Ela foi reformulada, inclui também a importância, né, da abordagem, a obrigatoriedade do ensino da história da África, dos negros e dos indígenas, né, nas nossas escolas, para as nossas crianças, desde o ensino infantil, jardim de infância, até o curso superior. Nívia, muito obrigado mesmo. Boa noite para Eu que te você. agradeço, Del, eu que te agradeço. A live tá linda. Esqueci de mandar um beijo para Renata Souza também. Achei maravilhoso, eu não sabia do prêmio da Luísa Maim. Parabéns, Soraya. Que lindo ter um prêmio com esse nome, em homenagem a essa mulher tão importante e que a gente tem o prazer de viver, né, em Luiz Gama. Também, muita felicidade realmente participar dessa live, estar aqui podendo falar um pouco sobre o Luiz Gama, esse espetáculo que eu vivi durante 5 anos. E o que eu desejo é que você, Soraya, continue, Ricardo, continuem aí mais um ano, mais muitos anos, fazendo Luiz Gama e conscientizando as pessoas e tornando cada vez mais conhecida essa história do Luiz Gama para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Se Deus permitir,
Quem sabe a gente não consegue trazer aqui também para os Estados Unidos, né? Nossa, Vamos batalhar por isso todos aí. os deuses te ouçam. Vamos batalhar por isso, né? Obrigado, Nívia. Um Isso beijo aí. grande e até já. Obrigada a vocês. Um Beijo. beijo. A gente vai continuar a nossa trajetória, mesmo durante. Daqui a pouquinho eu chamo o doutor Humberto Adame. A gente vai continuar a nossa trajetória, ainda que durante esse período pandêmico, ainda que com distanciamento, ainda que tenha que obedecer protocolos. Lembrando que nós fizemos temporadas. 3 temporadas ou 4, 3 no Teatro Petra Gold, online, né, somente ali naquele início da pandemia, quando foi possível voltar, e depois online, presencial, guardado todas as proporções, todas as medidas ali dos protocolos com relação ao Covid. E a gente continua, seja online, e lembrando que o espetáculo vai estar hoje, dia 27, já está online, até amanhã, dia 28 de dezembro de 2021, às 23h59. Online. Beijo, querida. Como contrapartida da Lei Aldir Blanc, quero convidar agora o doutor Humberto Adame para Aqui conosco, ele, né, acho que a conexão tinha caído. E te chamo agora, Voltei. doutor. Voltou, felizmente. Com a palavra, doutor Humberto Acabou a Adame. luz. Foi. E felizmente Eu voltou. estou Né? em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Olha só. E a terra dos pais da Elzimar, que mandou um beijo para vocês todos aí. Bem, Obrigado. Beijo, Elzimar. vou já só terminar o que eu precisava falar. Eu vi tudo que falaram aí, na verdade, vocês são responsáveis pelo que eu chamo de ressurreição do Luiz Gama, porque a gente sempre ouvia falar do Luiz Gama, mas dessa forma, como já foi relatado aqui, em vários prêmios, na escadaria, na Câmara de Vereadores, na Assembleia, e nas OABs, na OAB da Bahia, na OAB do Maranhão, lá no Teatro Luiz Azevedo, né, na Bahia, em Brasília, no Gama, com sindicatos bancários, lá em São Paulo. E uma coisa que foi fantástica, que eu também guardei, porque eu não vi ninguém falar, que foi o desfile com a Unidos da Cubango, em cima daquele carro maravilhoso, você, a Nívia, a Soraya, a Flávia Oliveira, e eu, que estava lá em cima também, e que fiquei muito feliz, muito agradecido, e foi um momento importante. A gente já viveu muita coisa aí com esse Luiz Gama, que começou com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal do AB, mas que se multiplicou por muitas comissões estaduais da Verdade da Escravidão Negra. E é importante dizer que não só o DELGA-6 entrou para as comissões da verdade, e a gente tem que chamar a Soraya e a Nívia para também entrarem, porque elas ficam quietinhas, mas elas devem vir também, né? E e a gente levar, inclusive, outros personagens. Em cada um dos 5.573 municípios do Brasil, tem um herói negro, assim como o Luiz Gama, para ser resgatado. O Luiz Gama, ele foi resgatado. Só quem sabia mesmo da história do Luiz Gama eram especialistas como a Lígia Ferreira, que generosamente cedeu os livros dela, os estudos dela, para que o DEL pudesse fazer a primeira linha do script, depois que a gente teve essa ideia lá na premiação do Troféu Raça Negra, como a Lia Vieira citou aqui. Eu que estou lá na Zumbi dos Palmares, no Troféu Raça Negra, há pelo menos 19 edições. Então, é importante a gente trazer Manuel Congo, a Mariana Crioula e outros personagens para ficar ao lado do Luiz Gama. Eu queria renovar um convite para duas atrizes muito importantes, que eu não vou nem dizer o nome aqui, Del, mas para fazer a Esperança Garcia, que também é trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal do AB. Eu presido já 3 gestões, não sei se eu vou ser reconduzido para mais um biênio, mais um triênio que acaba agora em dezembro desse ano, que a gente teve eleição. Mas, olha, foi sempre um prazer grandioso estar aí, não só ao lado, mas como... sim,
E se eu não falar, vou arrumar confusão, que foi a edição do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, no plenário Sesc Centenário da mais antiga instituição jurídica das Américas, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi feito logo que a Rita Cortez, que é a segunda mulher a presidir essa instituição, em 174 anos, foi lá e mandou fazer lá, e foi muito importante vocês estarem lá. Estamos já combinando aí, vamos anunciar logo, fazer uma outra live do Luiz Gama no Instituto dos Advogados Brasileiros, e que foi importante também trazer a medalha Luiz Gama, que é uma das medalhas Luiz Gama, é uma das medalhas mais importantes hoje do Instituto dos Advogados Brasileiros. E eu acho que a Rita vai topar fazer essa nova, dessa forma como vocês estão fazendo no teatro, e que eu sempre, que sou muito agraciado com a amizade, o carinho de vocês, pude estar lá no Teatro Petra, né? Com você, a Soraya e o Ricardo. Eu acho que é um dos trabalhos mais fantásticos do teatro nos últimos tempos. E tão importante que ele saiu do teatro e foi para a televisão, ao contrário daqueles que foi parar lá na Globo, com o Luiz Gama, com o Del Garcês, foi parar lá na Globo, na novela aí dos Tempos do Imperador. Bem, era o que eu tinha para dizer. Jaqueline entrou aqui, Jaqueline Gomes de Jesus, minha querida amiga, parceira, professora doutora Jaqueline, que também é membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que a gente vai fazer muitas coisas importantes ainda. Del Garcês, Soraya Arnone, Nívia L. e todos aqueles que nos assistem aqui nesse momento. A live é uma prova disso, porque ela está aqui, acabou a luz e a gente continua assistindo aqui pelo 3G, mas nós vamos... O Luiz Gama, nesse espetáculo, vai andar em muitos outros lugares e vai crescer mais ainda. Vamos nos focar nos campos internacionais. A Lívia deu a deixa aí para os Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem que andar com o Luiz Gama no mundo inteiro. O Luiz Gama, depois que esse espetáculo foi feito, ele teve uma nova onda não só de ressurreição, como eu já disse, mas de rejuvenescimento. Todo mundo vê a palavra do Luiz Gama. E eu vou encerrar pedindo, eu sempre peço de improviso, para o Del Garcês citar aquele trechinho da estrofe dos ladrões, né, do juiz ladrão, né, que sempre, cada vez mais, é impressionante, parece que foi escrito para esse momento na história do Brasil. E eu sempre pego o Del de surpresa, já é uma surpresa anunciada, já que a loja é do Luiz Gama, deixa o Luiz Gama falar na voz de Del Garcês. Muito obrigado. Vai lá, Del, depois me tira daqui. Você sempre me faz essa surpresa, na verdade não é mais surpresa, né? De falar uma frase do Luiz Gama, né? Tal qual ele falou, e que é uma frase contundente, que representou o Brasil daquela época e infelizmente representa o Brasil de hoje, por que não dizer o mundo? Porque o racismo, que é uma luta não só aqui, a luta contra o racismo não é somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu não vou acabar a live, você vai sair, eu vou falar a frase, vou continuar aqui e daqui a pouco eu me despeço do público, tá bom? Então é isso aí. Então ele falava: em nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Muito bem, muito obrigado, Miguel. Eu que agradeço. Isso foi feito lá no Cais do Valongo, ainda bem que a gente gravou lá. No Cais do Valongo. Muito obrigado, querido. Foi bom falar aí do Sérgio Camargo, fora Sérgio Camargo,
fora Bolsonaro e viva Luiz Gama. É isso aí. Isso aí. Um abraço, querido. Valeu, Del. Até já. Eu ainda continuo aqui, né, lembrando, né, conforme o doutor Adame falou, do dia em que o Caso do Valongo foi oficialmente, né, nomeado patrimônio, né, considerado patrimônio da humanidade, e eu estive lá no Caso do Valongo, lugar de resistência, de muito sofrimento, né, de entrada de pessoas escravizadas no Brasil. Era uma das entradas, né, do nosso povo, que barbaramente foi morto, escravizado, enfim. E aquele espaço ali, eu estive interpretando um trecho do espetáculo Luiz Gama, exatamente com uma frase dele, várias frases dele, e uma das frases foi essa. Então, eu vou encerrar aqui, agradecendo a todos, né, lembrando, né, desse espetáculo que a gente tem feito há 7 anos, né, dos reconhecimentos, inclusive quando eu recebi a medalha Pedro Ernesto, na Câmara dos Vereadores no Rio, esteve presente a nossa querida referência máxima, atriz negra Ruth de Souza, a Zezé Mota esteve lá, também grandíssima referência, ali sendo homenageada através daquela iniciativa ali que eu as convidei, nós as convidamos para receberem aquelas moções honrosas ali, exatamente no dia em que eu recebi a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro. O próprio Humberto Adame também recebeu, Ângela Borges, Lico Oliveira, Flávia Oliveira. A apresentação no Instituto de Advogados Brasileiros foi incrível também. O Luiz Gama recebeu o título de cidadão paulistano em São Paulo, através do vereador Paulo. O Benemar França esteve lá também. Tetraneto do Luiz Gama esteve ali presente naquele momento em que a Câmara dos Vereadores lá de São Paulo homenageou o Luiz Gama, dando a ele o título de cidadão paulistano. Já falei da escadaria, da LESD, quando nós apresentamos o espetáculo, e também da escadaria da Câmara dos Vereadores. Enfim, temos muito que agradecer a Cubango, que homenageou o Luiz Gama antes da pandemia, em 2019. O tema era Luiz Gama, eu estava ali caracterizado de Luiz Gama. Isso tudo repercussão, né? Reconhecimento do espetáculo Luiz Gama, uma voz pela liberdade, que a gente considera importante falar. Como o doutor Humberto Adame, ele esteve ali, Fábio Oliveira, as duas queridíssimas atrizes, esteve também ali no carro, junto com a Adélia Guarda, fechando da Escola Cubango, fechando o desfile, as atrizes Soraya Noni e Nívia Ellen. Ali foi um grande momento, o último carnaval. As temporadas sucessivas que fizemos no Rio de Janeiro, Capital, no Teatro Petra Gold, no Glaucio Rocha, no Café Pequeno, Arena Carioca Fernando Torres, Sesc Madureira, Sesc Nova Iguaçu, apresentações em Teresópolis, Petrópolis. E em Petrópolis a produção local foi da nossa querida amiga Ivone Sol, temos que registrar isso. Em Niterói apresentamos no Teatro Municipal de Niterói, foi lindo, em plena Copa do Mundo, e tivemos um público ali lotando o teatro. Na Sala Nelson Pereira dos Santos, também fizemos tudo antes da pandemia, em Três Rios, Campos dos Goitaquazes, em Guapimirim, em Brasília, no Sindicato dos Bancários, junto com os sindicatos bancários, os sindicatos professores, foi possível nós fazermos o espetáculo Luiz Gama ali, no Teatro Semente, no Gama, Distrito Federal, no primeiro festival de teatro Semente, que eles criaram, aquele festival que continua de lá para cá, foi lindo, né, através do Valdeci Rodrigues e da Marli. Apresentamos também em Salvador, como a Soraya Arnone falou, em Vitória da Conquista, Itabuna, através da CAAB, a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, cujo presidente da CAAB, naquele momento, era Luiz Coutinho. Apresentamos em São Luís Maranhão, no Teatro Arthur Azevedo, minha terra natal, exatamente o teatro onde eu pisei pela primeira vez num palco, com produção local da Ilse Rangel, e inclusive tivemos ali um apoio cultural da OAB Maranhão, sob uma iniciativa do Dr. Eric Moraes,
advogado negro da OAB Maranhão, e ele é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra lá do Maranhão, e ele, inclusive, junto com o presidente da OAB Maranhão, o Tiago Dias, fez uma homenagem ao Luiz Gama, nomeando, né, advogado maranhense. Foi maravilhoso, através de uma placa. Isso tudo é uma reparação histórica, né, ao nosso herói Luiz Gama. Inclusive, eles fizeram a mim uma surpresa de me nomear também como membro honorário da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Estado do Maranhão, meu estado natal, né? Assim como eu sou também, a convite do Dr. Humberto Adame, isso tudo por conta do espetáculo, membro da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, e da mesma forma, através do Dr. Ademir, que é presidente da Comissão da Verdade de Campinas, ele me convidou para fazer parte também, como membro honorário, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra de Campinas. E é isso. Eu quero agradecer a todos mais uma vez e dizer que é um prazer imenso estar aqui com todos, reforçar o convite para assistirem hoje já, a partir das 19 horas, está online gratuitamente, e amanhã, dia 28 de dezembro de 2021, o espetáculo Luiz Gama, no canal do YouTube da Olhos d'Água Produções Artísticas. Meu forte abraço, muitíssimo obrigado, a live foi linda, cheia de um público lindo aqui nos prestigiando, nossos convidados, Lívia Ferreira, Lia Vieira, Dr. Humberto Adame, Ricardo Torres, Soraya Arnone, Nívia Ellen. Meu forte abraço, beijos. Luiz Gama vive!